capítulo 2, versículo 41. Atos 2, 41. Hoje o tema continuamos aqui, terminamos hoje uma pequena série de mensagens sobre a Igreja. E hoje o tema é o temor a Deus. Vamos ler aqui Atos 2, 41, que diz assim, página 1178, e diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. Até aqui. Então, irmãos, temor a Deus. Hoje vamos concluir uma pequena série de mensagens sobre a Igreja. Nós quisemos ver, sobretudo, qual foi o exemplo e qual o testemunho dos primeiros convertidos à fé cristã no início do cristianismo. Nessa era que teve início nova era com a vinda do Espírito Santo, que Jesus prometeu, esse Espírito Santo que veio do céu à terra, sobre a igreja que estava reunida em Jerusalém, à espera do cumprimento dessa promessa. A igreja não sabia o que é que seria. Jesus apenas tinha dito: fiquem em Jerusalém e esperem o cumprimento da promessa do Pai e da minha promessa, que era a vinda do Espírito Santo. E isso aconteceu no dia de Pentecostes e isso está relatado em Atos capítulo 2. Esse foi um acontecimento divino único, que não se repete, tal como o nascimento de Jesus não se vai repetir. E a vinda do Espírito Santo foi algo que demonstrou um poder incrível, único, que foi o da manifestação do Espírito Santo. Ouviu-se por toda a cidade aquilo que estava a acontecer, e o livro de Atos relata isso. O versículo 6 diz que se ouviu um som estrondoso. Atos capítulo 2, versículo 6 diz: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Foi realmente não apenas um milagre, mas foi um grande acontecimento. Queriam saber o que se passava e os apóstolos, pois em especial o apóstolo Pedro, vão explicar à multidão que se reuniu o que é que estava a acontecer. E nesse dia, o apóstolo Pedro pregou a palavra de Deus, pregou o evangelho a milhares de pessoas que se juntaram, e o resultado foi que houve também milhares de convertidos. Nós lemos lá no versículo 41, diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000. O resultado daquela pregação. Milhares receberam a palavra de Deus. Milhares creram no Senhor Jesus Cristo. E esta é a escolha certa de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ouve a palavra de Deus tem que fazer assim, de bom grado, ou seja, com sinceridade, com alegria, receber a palavra, receber o Senhor Jesus Cristo, quando se ouve o Evangelho. E depois temos ali versículos 41, 42 e 43, um trecho bem pequeno, mas que nos mostra qual foi o testemunho desses novos convertidos. E é isso que a palavra de Deus tem para os crentes, para os novos crentes, na igreja, em todas as eras. É o que está aqui. Portanto, qual foi o exemplo e qual foi a prática desses novos crentes que se converteram ao Evangelho e que é o exemplo da igreja? Vejam aí. Versículo 41. Foram batizados. Nós já vimos isto, só estou a fazer um resumo, porque hoje é a última mensagem. Quando alguém ouve a palavra de Deus e recebe essa palavra e crê em Jesus, passa a seguir
são batizados. Em número 2, passo número 2, são agregados à igreja. E agregaram-se naquele dia quase 3.000 almas. Passam a juntar-se a membros e aos membros daquela igreja. Em terceiro lugar, depois o que é que fazem? Continuam a vida cristã. Perseveram, são diligentes, são zelosos, são fiéis na doutrina dos apóstolos. Querem conhecer mais e mais da palavra de Deus, interessam-se pelo conhecimento das Escrituras, estudam a palavra do Senhor. E que mais? Também aí, têm a comunhão com os outros irmãos na fé, perseveravam na comunhão. E mais, no partir do pão, na celebração da ceia do Senhor. E mais, são dedicados e perseverantes também na oração. E por último, nesses novos crentes, e por último, têm temor ao Senhor. Em toda a alma havia temor. E isto é o que nós vamos ver esta tarde. O temor a Deus. Irmãos, qual é a vida correta de qualquer pessoa no mundo? A vida correta é esta. Este é o exemplo, a forma correta de viver neste mundo. É a vida cristã. Porque aqueles que recebem a palavra, aqueles que creem no Salvador, Deus faz uma coisa única. Deus põe na vida dessa pessoa que creu o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a pessoa nascer de novo. Essa pessoa é tirada do mundo, é separada do mundo para passar a viver no mundo, não é verdade? Mas não mais como o mundo. Ela é uma pessoa nova, regenerada, passa a ter um estilo de vida diferente daquele que tinha até ao momento da sua conversão. Então vejam de novo esses 7 pontos que vimos há pouco. A pessoa que crê em Jesus é batizada, torna-se membro da igreja, é acrescentada à membresia, persevera na doutrina, na palavra de Deus, na comunhão com os outros irmãos, na celebração da ceia do Senhor, que traz à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós, é dedicado, é zeloso na oração e tem uma vida de temor a Deus. Onde é que se vê este estilo de vida? É só no cristão. Na pessoa que não é crente, veem isto? Só quem é crente. Portanto, o testemunho e exemplo dos primeiros cristãos e hoje de qualquer crente tem de ser este. Crê, é batizado, quer conhecer mais e mais de Deus estudando e lendo a sua palavra, tem comunhão, prazer em estar com os outros irmãos da fé, celebra a ceia do Senhor, é uma pessoa de oração e é uma pessoa de temor a Deus. Este tem que ser o nosso exemplo como crentes, enquanto vivemos aqui neste mundo. Nada no mundo se compara a isto. Não há outra pessoa que tenha este estilo de vida. Que Deus quer que seja assim, mas é um estilo de vida intenso, real. Isto não é ou seja, não é uma vez sim, outras vezes não é. O dia a dia, esta é a sua forma de viver, a sua devoção, a sua intensidade neste testemunho. Porquê? Porque o crente é uma pessoa que nasceu de novo, é regenerada pela palavra de Deus. Não é apenas um seguidor assim, temporário, hoje sim, amanhã não. É fiel neste percurso que está aqui. Se nós queremos saber como é que eu devo viver como crente, é isto que está aqui. É isto que está aqui. E portanto, vamos pensar hoje, já vimos os outros aspectos, todos eles, e hoje vamos ver temor a Deus. O que é temor a Deus? O que é que não é temor a Deus? E nós vamos começar por ver, saber o que é, sem esquecer isto. Rui Simão. Começo por dizer o meu nome e cada um pode pôr o seu nome. Rui Simão. Tu tens de ser um crente temente a Deus. Tu tens que temer a Deus. E às vezes nós esquecemos isso. Esquecemos isso. E como é que nós vamos saber o que é temer a Deus?
Então, o Senhor Jesus, vamos primeiro aprender com Jesus, depois veremos um bocadinho mais. E em Lucas capítulo 12, versículo 4, Jesus vai aqui já dar-nos o ensinamento sobre o que é temer a Deus. Está bem? Então, Lucas capítulo 12, página 1120, diz assim, versículos 4 já vamos ler. Mas em primeiro lugar, vejam a quem é que Jesus está a falar. Versículo 1, ajuntando-se, entretanto, o quê? Muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer, então vejam, imaginem, muitos milhares de pessoas. Então, neste texto, Jesus vai falar especificamente do temor a Deus. Temor a Deus. Então vejam, a quem é que Jesus fala? A muitos milhares de pessoas. Então pensemos assim, pensa só, se tu tivesses a oportunidade, uma vez na vida, olha, tu vais poder falar a milhares de pessoas. E agora vou falar de quê? O que é que eu vou falar? A milhares de pessoas. Que tema é que tu irias escolher? Se Jesus viesse hoje, a nossa igreja é pequena, mas há igrejas de milhares de pessoas, não há? Se Jesus viesse hoje, fosse convidado, ó Jesus, queremos convidar-te para falares numa igreja que tem milhares de pessoas a assistir. O que é que Jesus iria falar? Qual seria o tema da pregação de Jesus? Se calhar cada um de nós iria dizer, eu acho que Jesus iria aproveitar e falar do amor de Deus. Eu acho que Jesus iria falar da graça de Deus. Podíamos escolher, mas vamos ver. Qual foi o tema que Jesus escolheu para falar numa ocasião em que ele viu milhares de pessoas que se atropelavam uns aos outros? Qual foi o tema de Jesus? Versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno, sim, vos digo, a esse temei. Jesus escolheu falar do inferno. Porquê? Sabem porquê? Jesus sabe o que é a realidade do inferno. Jesus sabe. E esta semana e a outra estava a falar com um amigo meu, que é mais velho do que eu, falamos muitas vezes. Ele não é crente e às vezes tratamos assim destes assuntos e depois estávamos a falar da verdade. E ele disse, Rui Simão, ninguém sabe o que é a verdade. E eu disse assim, amigo Melo, há duas ocasiões na vida em que nós podemos saber o que é a verdade. Primeiro, enquanto nós cá vivemos, podemos saber o que é a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Mas há outra ocasião em que toda a pessoa vai saber o que é a verdade. Quando uma pessoa morrer, naquele instante que ela morre e ela passa para o outro lado, ela vai saber o que é a verdade. E aí não tem mais hipótese de nada. Nem de mudar a sua escolha de vida, nem mudar nada. Então, a verdade existe e nós podemos conhecê-la. E Jesus sabe qual é a verdade que aguarda o homem. Jesus sabe que aquilo que aguarda a alma de cada um, ou é o inferno, ou é o céu. E Jesus escolheu ali. Ele podia ter, olha, vou falar-vos do céu. Mas ele escolheu falar do inferno a milhares de pessoas. Falou sobre aquilo que as pessoas devem mais temer, que é a Deus, porque só Deus tem o poder de lançar alguém no inferno. Foi isso que o Senhor Jesus viu ser o mais importante para falar a milhares de pessoas. Qual será o maior medo que as pessoas têm? Jesus aqui diz, é o medo da morte. É o medo da morte. Nós tememos aquilo que nos possa matar, um acidente, uma doença, ou até pode ser outra pessoa que vem e que nos mata. Tememos quem nos possa matar, quem nos possa tirar a vida.
E o Senhor Jesus avisa e alerta aqui, não, olha, a quem cada pessoa deve verdadeiramente temer é a Deus. É Deus. Não é temer ao homem, o homem realmente pode matar. Isso é uma realidade. Mas depois de alguém matar o outro, nada mais pode fazer. Tirou a vida dessa pessoa, tirou a existência dessa pessoa deste mundo. Mas Deus tem o poder e a capacidade, não só de tirar a vida de uma pessoa, mas também de a poder lançar no inferno. E Jesus disse, sim, a esse vos digo, a esse temei. Temer aquele Deus que tem a decisão da eternidade nas suas mãos, tem a decisão de poder lançar uma alma eternamente no inferno. Será que nós conseguimos ver o alcance disto, irmãos? Eis o que Jesus diz às pessoas, que elas devem, enquanto cá viverem, aquilo que elas mais devem temer é temer a Deus, ao único que tem o poder, tem a autoridade de enviar para o inferno, para a perdição eterna. E porquê? Vejam o versículos 6 e 7. Jesus disse, não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, porque é que só Deus tem esse poder e essa autoridade de poder lançar no inferno? Porque só Deus é onisciente, sabe tudo, até ao mais ínfimo pormenor. Sabe tudo sobre os... Vejam, Jesus vai escolher aqui este exemplo. Deus sabe tudo sobre os pequenos passarinhos. Olhem, diz, Deus sabe até quando... Já imaginaram isto? Jesus está a dizer, olha, Deus sabe até quando um passarinho é vendido. Não se vendem 5 passarinhos por um valor aí. Olha, e nenhum desses passarinhos, que é um animal tão pequenino, está esquecido diante de Deus. Podemos imaginar esta enorme capacidade de Deus? Quer dizer, o que é que Jesus está aqui a querer dizer? Deus sabe aquilo que se passa e Deus interessa-se até com o que acontece com um simples passarinho. Mas mais, o Senhor aqui fala que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Ou seja, na sua soberania, Deus sabe tudo sobre a nossa vida. É isso que Jesus está a dizer. Vocês valem mais, ou diz assim, olhem, se Deus sabe quando um passarinho é vendido num mercado, ou quando ele, como no Sermão do Monte, quando um deles cai e morre, se Deus sabe o número dos cabelos da vossa cabeça, mas olha, mas Deus se interessa-se mais é convosco. Diz, vocês valem muito. Se Deus se interessa por coisas pequeninas, mas Deus interessa-se mais é pela alma de cada um. Vocês valem muito mais do que isso. Mas Deus sabe. Deus sabe até a coisa mais ínfima. Tudo o que existe no universo, Deus conhece. Os mais pequenos pormenores. Não adianta tentar esconder de nada de Deus. Olha o versículo 2. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste à luz será ouvido, o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Jesus está a dizer, Deus sabe tudo sobre a vida de cada um de nós. Ele até sabe o que acontece com um passarinho, ele até sabe quando um cabelo meu cai no chão, mas Deus interessa-se por cada um de nós. Então, por isso mesmo, Jesus lança aqui este aviso, este alerta. Então, olha, por isso mesmo, quem mais deve ser temido é a Deus. E depois, o Senhor vai apontar a solução. Porquê? Versículo 8. Digo-vos, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus.
toda a pessoa, diz Jesus, que confessar o nome do Salvador, Jesus Cristo, essa pessoa não tem nada que temer de Deus. Não tem nada que temer de Deus. Porque está a confessar, está a crer e a aceitar o único que pode salvar, o único que pode retirar alguém da condenação, do inferno, e essa pessoa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus tem de Deus a salvação, tem de Deus o escape do inferno, não tem nada a temer. Não tem nada a temer da parte de Deus, se realmente temer e crer no nome do Salvador Jesus. Então o que é que o Senhor Jesus quis ensinar aqui àqueles milhares de pessoas, aquela multidão enorme? Ele quis ensinar, olhem, quem mais deve ser temido por cada pessoa enquanto viver neste mundo é Deus. Todas as pessoas do mundo precisam de temer a Deus, para que, confessando o nome do Salvador Jesus, possam escapar da condenação do inferno. Voltando então ao exemplo dos primeiros crentes, em Atos capítulo 2, que diz que aqueles que aceitaram e creram na palavra de Deus, em toda a alma havia temor. Então vamos ver o que é que significa temer a Deus. Reparem aí que diz, versículo 43, em toda a alma havia temor, naqueles que ouviram a palavra de Deus, que creram, foram batizados, foram acrescentados à igreja, eram perseverantes na doutrina, na comunhão, na celebração da ceia do Senhor, na oração, e em toda a alma havia temor. Reparem aqui que em todos eles havia temor a Deus. Era um temor da alma, dizem, toda a alma havia temor. Era um temor do mais íntimo da pessoa. E aqui o texto indica que esse era o exemplo de toda a igreja. Em toda a alma havia temor. Então, amados irmãos, nós temos de ter uma vida, ter um exemplo de vida que é de temor a Deus. A palavra de Deus, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, está cheia de mandamentos para temer a Deus. Está cheia de avisos para quem não teme a Deus e cheia de bênçãos divinas para quem teme ao Senhor. Vamos ver, por exemplo, Provérbios 28:14 diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme. Continuamente. Cada dia teme ao Senhor. Essa é uma pessoa bem-aventurada. Isaías 66:2 diz assim: é Deus que fala, mas para esse olharei. Olharei para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Irmãos, a vida cristã é uma vida de temor a Deus. Tremer da palavra de Deus, respeitar essa palavra. Temer a Deus aqui corresponde a ter humildade perante Deus, um coração sensível, disposto a obedecer ao Senhor, a amá-lo. Ele diz, eu vou olhar para o pobre e abatido de espírito que treme da minha palavra, e não aquele que, eu não quero saber. Não. E voltando ao exemplo daqueles primeiros crentes, a palavra grega usada para havia temor é a palavra phobos, de onde vem fobia. E a palavra indica terror. Mas nós precisamos de entender o que significa esse phobos, esse terror. Por isso Jesus disse, olha, quem vocês devem ter terror é a Deus, porque só Ele tem autoridade para lançar no inferno. O que é então este temor a Deus, este phobos? Ou então, o que é que não é temor a Deus? Não é aqui um terror de medo de Deus que o crente deve ter. Nós temos de apanhar esta ideia forte que é terror, de grande medo, mas quanto ao crente, quanto ao Filho de Deus, para com o seu Pai Celestial, é um temor santo. Fala de profunda reverência para com Deus. É isso que é temer ao Senhor. Porque como é que nós podemos ter um relacionamento de intimidade, de amor, com alguém de quem nós temos medo? É difícil, não é? Então este temor a Deus da parte do crente é uma reverência profunda.
não é estar assustado com Deus, porque Ele é nosso Pai Celestial. Temor a Deus não é ter medo dele, mas é respeitá-lo. Nós nada temos a esconder. Quem peca e se afasta de Deus, como Adão e Eva, ele escondeu-se. Ai, disse, tu escondeste? Sim, eu tive medo. Escondi-me. Ele tinha algo de que se envergonhar. Mas o crente não tem que ter medo de Deus. Quem vive na presença do Senhor teme-o com este respeito reverente. E aqueles crentes das primeiras igrejas demonstravam na sua vida diária quão profunda era a sua reverência, quão profundo era o seu respeito para com o Senhor. Para eles, olhem, as coisas espirituais não eram coisas de pouco valor. Não. Perseveravam nisso. Temiam a Deus e eram perseverantes naquele estilo de vida. As coisas espirituais tinham um grande valor para eles. Era um temor respeitoso, com vidas de humildade perante um Deus santo, um Deus todo-poderoso. Olhem, podem imaginar a impressão que causou neles no dia de Pentecostes o Espírito Santo ter caído, um som imenso, uma coisa única. E eles estavam com um temor respeitoso perante o Senhor. Como o povo de Israel, quando chegaram ao Monte Sinai, para Deus dar a sua lei, e viram os trovões, o escuro, os relâmpagos, o som, as buzinas da parte de Deus. Era um temor, um grande respeito para com esse Deus que é todo-poderoso. Respeitar altamente a autoridade de Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Sabem como é que eram chamados os crentes no Novo Testamento? Tementes a Deus. O crente é temente a Deus. Cornélio, lembra-se do exemplo de Cornélio? Lemos lá em Atos, capítulo 10, versículo 12, versículo 2, diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Quando Paulo escreve aos crentes filipenses, em Filipenses 2,12, ele diz assim: meus amados, assim como sempre obedecestes, então o crente é alguém que obedece a Deus, assim como sempre obedecestes, também operai a vossa salvação, vivei como crentes, com temor e tremor. E na mesma linha está Hebreus 12, versículo 28 e 29, diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, isto é a herança do crente, recebemos um reino que ninguém vai destruir. Retenhamos a graça pela qual, olhem aí, sirvamos a Deus agradavelmente com reverência, que é temor, e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, não se brinca com Deus. E é este temor que nos estimula a nós vivermos. Temer a Deus vai nos estimular a viver em santidade, porque respeitamos a Deus. Como diz 2 Coríntios 7:1, ora amados, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, olhem, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O crente vive temendo a Deus. E também é verdade que este temor santo, esta reverência, é verdade, Deus coloca isso no coração do crente. Deus coloca em ti, quando tu tornas um filho dele, Ele coloca em ti, no teu coração, para tu seres temente a Deus. Para viveres com reverência, com respeito para com Deus. Olha o que é que diz Jeremias 32, 39 e 40. É Deus que diz: e eles serão o meu povo. Não é o que eu creio? Serão o meu povo. Eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Deus põe este temor no nosso coração, para nós o amarmos, o reverenciarmos, o temermos com aquele respeito
de que Ele é digno. Temer a Deus é uma característica daquele de quem Deus se agrada. Deus agrada-se daquele que é temente. Olhem, irmãos, a nossa vida não pode ser assim uma despreocupação, como crentes. Deus olha e agrada-se, diz, olha ali está aquele que me teme dia a dia. Olha o Salmo 147, 11, o Senhor agrada-se dos que o temem. Sim. Na verdade, este é o dever mais elevado de toda a pessoa. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes e lá mesmo no fim ele diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, disse Jesus. Perante milhares disse: olha, vocês sabem quem é que devem temer? Não, o homem mata, sim, mata e tira a vida, isso é horrível. Mas nada mais pode fazer depois de matar. Temam a Deus, porque Deus tem a autoridade, pode matar e pode fazer o que está a seguir, lançar no inferno ou mandar para o céu. Então diz, é o dever de todo o homem, toda a pessoa, teme a Deus. Conclusão, irmãos, que o testemunho, este era o testemunho das primeiras igrejas, tementes a Deus. Que o testemunho destes primeiros convertidos nas primeiras igrejas cristãs sirva de exemplo para as igrejas de hoje. Hoje é fácil. Se alguém que não gosta da sua igreja, há muitas igrejas, não se submete a uma disciplina de dizer, irmão, você fez mal, tem que mudar. Eu não gosto daquele pastor. Disse-me assim, falou-me assado, vou para outra igreja. Depois vai para outra, só acontecer, vou para outra e andam a circulo. Não é? Mas eu cresci numa igreja de interior, em Beja, em que se quisesse ir a outra tinha que andar 70 km, não é? E naquele tempo não havia como hoje. Assim, não, eu vou ter que ficar nesta igreja, sou crente, tenho que me submeter. O pastor certamente está a dizer aquilo que é certo e os irmãos. Então, se é disciplina, muito bem, vou acatar e vou ser humilde. E assim é. E era assim. Hoje não. Vou saltando. Mas temer a Deus não é isso. Temer a Deus não é isso. Este era o exemplo daqueles irmãos. Diz ali, versículo 40, em toda a alma havia temor. Irmãos, que as nossas almas temam ao Senhor. E eu vou terminar lendo Neemias 1:11, que é uma oração. Seja esta a nossa oração também. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Seja esse o nosso desejo, irmãos. Temer ao Senhor. E não tenhamos problemas. Sabendo, como diz aqui a palavra de Deus, como diz aquele salmo que lemos há pouco, o Senhor agrada-se dos que o temem. Glória ao nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos então, irmãos, ficar em pé.